Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nossas vidas. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do nosso curso de discipulado e novos membros da Igreja Presbiteriana aqui de Matão, no estado de São Paulo. E hoje nós iremos iniciar a aula 19, que trata sobre a lei de Deus. Esse curso ele é baseado na Confissão de Fé de Westminster. Nós seguimos o seu roteiro e hoje nós começaremos assim a tratar desse importante tema que é sobre a lei de Deus. Nós iremos estudar nas Sagradas Escrituras o que significa a lei de Deus, como ela se aplica à nossa vida. Qual foi o objetivo de Deus em entregar sua lei para o seu povo, e não só para o seu povo? A lei de Deus é para toda a humanidade. Então nós aqui, pedindo a graça do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, nós iremos estudar a partir de hoje, sobre este importante tema, sobre a lei de Deus. Pois bem, desde o princípio, Deus em sua sabedoria estabeleceu leis para a orientação do homem em sua relação com o Criador, com o próximo, consigo próprio e com a natureza. Nós vamos percebendo só por este enunciado, que Deus desde o princípio da criação, desde a formação do homem, decidiu se relacionar com a humanidade através de um pacto ou de pactos e alianças. Os pactos de Deus com o homem e também com o seu povo, eles são mediados por meio de leis. E Deus estabelece essas leis como orientação para o homem, para ele viver dentro do pacto. Essas leis, então, Deus entregou para que cada homem saiba como deve se relacionar com Deus. É o próprio Deus, então, quem nos ensina como nós devemos nos relacionar com Ele. Desta forma, a nossa relação com Deus, ela não deve ser baseada na nossa imaginação, mas ela deve ser baseada na própria revelação divina através de sua lei. Deus nos criou, Deus estabeleceu conosco uma aliança, um pacto, uma relação, e o próprio Deus é quem determina como irá funcionar esse pacto, como irá funcionar essa aliança, como nós iremos nos relacionar com Ele. É por isso que nós sempre dizemos que um pacto é uma aliança soberanamente administrada por Deus. As suas leis, então, vão nos ensinar como nós nos relacionamos com Deus como Criador, como nós nos relacionamos no nível horizontal com o nosso próximo, como nós nos relacionamos conosco mesmo e como nós nos relacionamos com a natureza, como nós nos relacionamos com o cosmos que Deus criou e que Deus estabeleceu. As suas leis, então, irmãos, elas vão estabelecer para nós mandatos espirituais, mandatos culturais e mandatos sociais. As leis de Deus, então, elas servem para nos instruir em como devemos relacionar com Deus, conosco mesmo, com o nosso próprio próximo e até com a natureza. Neste primeiro ponto, nós vamos ver a lei de Deus antes da queda. Quando nós estamos falando de queda, nós estamos nos referindo ao pecado original. Aquele pecado que foi cometido por Adão e Eva no começo do mundo. Nós estamos falando da queda do ser humano, da queda da humanidade. E essa queda consiste exatamente em que a humanidade, representada no seu representante federal, que é Adão, quebrou o pacto, quebrou a lei de Deus. Porém, antes
dessa quebra, como foi que Deus estabeleceu a sua lei para esse homem, o que é que ela significava. Primeiramente, a lei constituía-se em um pacto de obras feito com Adão. E aí nós vamos verificar Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, primeiro o significado aí da lei de Deus antes da queda é que ela consistia num pacto feito com Adão. Deus, movido por sua vontade, movido por seu amor, movido por sua graça, decide se dirigir ao homem que ele criou e fazer com esse homem um pacto, e fazer com esse homem uma aliança. Então percebam, irmãos, o que a Bíblia nos revela é que o Deus Criador não se afastou da sua criação, como propõe uma filosofia chamada de deísmo, que ensina que se porventura algum Deus criou o homem, ele absolutamente se afastou desse homem, ele não tem nenhuma relação com esse homem. O que as Escrituras nos ensinam é uma realidade diferente. É que o Deus que nos criou, ele estabeleceu conosco um pacto. Deus não tinha necessidade de ter um pacto com o homem. Deus continua sendo Deus, independente do homem. Os seus atributos não diminuem. Deus não precisa dessa relação. É por isso que esse pacto, ele é um pacto que começa a partir de Deus. É Deus quem propõe o pacto, é Deus quem estabelece o pacto, e esse pacto vai ser sempre em benefício do ser humano. Esse pacto que Deus estabelece então com Adão, ele é chamado de um pacto de obras. Porque vejam, o mandamento de Deus é o seguinte: você pode comer livremente de toda árvore que há no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela você comer, certamente você morrerá. Por que esse pacto é chamado de pacto de obras? Porque para que esse pacto pudesse ser concretizado, não requeria de Adão conhecimento, não que requeria de Adão uma questão de fé. O que se requeria de Adão era uma questão de obra. Você não coma daquela árvore ali. Era uma ordem de Deus que seria concretizada apenas pela perfeita obra, por aquilo que Adão faria, ou por aquilo que Adão não deixaria de fazer, ou que Adão não faria. Deus disse o seguinte: você pode fazer, você pode comer livremente de toda a árvore que há no jardim, e você não pode fazer. O que é que você não pode fazer? Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então esse primeiro pacto, então, é um pacto baseado em obras. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O que Deus então intencionava era que Adão não comesse daquilo que Deus proibiu que fosse comido. É importante compreender, irmãos, que no negativo Deus proíbe comer de uma árvore, mas no positivo Deus permite comer de todas as outras árvores que estão ali. Então perceba, esse pacto é um pacto de obras. Não é um pacto que se requer a fé, não é um pacto que se requer conhecimento, é um pacto que se requer obras. Você pode comer, você pode fazer isso, comer livremente de toda a árvore, e você não pode fazer, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este pacto de obras, baseado nessa lei que Deus estabeleceu, você pode comer isso e você não pode comer aquilo, ele obriga o homem em sua obediência pessoal, inteira, exata e perpétua.
Esse pacto, então, que é um pacto de obras, ele é um pacto também mediado pela obediência. O que se requeria de Adão era a obediência. Portanto, nesse pacto, Deus se apresenta como o Senhor Criador, que criou o próprio homem e que agora, pelo beneplácito da sua livre vontade, propõe com o homem um pacto, chama o homem para esse pacto. Deus se apresenta como o Criador, como aquele que concedeu a vida, como aquele que concedeu todo o sustento, como aquele que supriu de todas as bênçãos. E agora ele requer que o homem trabalhe nesse pacto como um servo e que na relação com o seu Senhor se compromete a uma obediência. Essa obediência tem que ser pessoal, portanto, todos os homens teriam que obedecer. Essa obediência tem que ser inteira, ou seja, ela tem que ser uma obediência completa a tudo que Deus falou. Ela tem que ser uma obediência exata, não pode ser uma obediência de meio termo, e ela deveria ser uma obediência perpétua, ou seja, durante todo o período da existência do homem, dentro do pacto de obras, ele deveria obedecer à lei que Deus estabeleceu. Essa lei que diz o seguinte: você pode comer de todas as árvores, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Então nós vamos percebendo, irmãos, que este pacto de Deus, como ele era administrado por Deus antes da queda, Deus sabia que o homem tinha condição de fazer aquilo que Deus estava propondo que ele fizesse. Deus então exige que o homem obedeça à lei do pacto de uma forma pessoal, inteira, exata e perpétua. E nós vamos perceber o seguinte: que a obediência garantia a vida, porém a desobediência teria como resultado a morte. Então, esse pacto que o Criador estabelece com o homem, a partir da livre vontade de Deus, ele é soberanamente administrado por Deus. Ele é um pacto de obras, porque ele requer do ser humano, não nesse momento, a fé em promessas, mas ele requer nesse momento a prática de uma obra, de não comer daquilo que Deus proibiu. Ele requer a obediência a essa lei que Deus estabeleceu, e o que acarreta a consequência é: se o homem obedecesse a ordem de Deus, a lei de Deus, o homem permaneceria vivendo. E se esse homem desobedecer, o que acarretaria é a morte. Porque ainda no versículo 17, Deus diz: mas de toda árvore mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Veja a consequência: porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então perceba, se o homem obedecesse a lei era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer de todas as árvores outras, mas essa você não pode comer. Se os nossos primeiros pais obedecessem, eles permaneceriam no estado de vida plena, no qual Deus os criou, eles permaneceriam nesse estado. Porém, se eles desobedecessem, eles quebrariam o pacto. Eles deixariam de cumprir a sua parte no pacto. E toda quebra de pacto, toda quebra de aliança, toda quebra de contrato acarreta também consequências, ok? Quando você cumpre a aliança, você tem os benefícios da aliança proposta. Quando você quebra a aliança, quando você quebra o pacto, você tem as condenações da aliança. No caso, a condenação aqui seria a morte. Se você desobedecer, certamente você morrerá. Portanto, irmãos, dependia da obediência do homem a sua vida eterna,
dependia da obediência do homem à sua condenação. Vamos ver aí Levítico, capítulo 18, verso 5. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Então nós vamos percebendo, irmãos, aí, neste primeiro ponto, a respeito de como funcionava a lei de Deus antes da queda. Nós vamos aprendendo que o Deus que criou o homem não se afastou do homem, mas estabeleceu com ele um relacionamento por meio de um pacto. Esse pacto, ele surge a partir do próprio Deus se direcionando ao homem, estabelecendo com este homem uma aliança. Eu serei o seu Deus, você será o meu servo. Como seu Deus, nesta aliança eu proponho a vida para você, com todos os benefícios que já tenho dado. Eu requeiro de você uma obediência a partir de uma lei que eu coloco, que você deve obedecer. A lei é simples: você não deve comer daquela determinada árvore, você deve comer de todas as outras. Saiba você, Adão, que se você desobedecer a esta lei, você morrerá. Então, neste primeiro ponto, Deus está estabelecendo, irmãos, esse pacto e está ensinando ao homem como ele deveria se relacionar com Deus. Como é que você deve se relacionar comigo, Adão? Você deve se relacionar comigo a partir de obediência. Nós nos relacionamos com o nosso Deus a partir de obediência às suas leis. É assim que se dá o pacto aqui, antes da queda. E Deus fez esse pacto para a vida, para a bênção, para a prosperidade, a partir de sua bondade para com o homem. Contudo, Deus advertiu muito bem que se esse homem fosse desobediente, ele teria como consequência a morte. Essa é a advertência, meus irmãos, da lei de Deus. O que aconteceu então com a lei após a queda? Nós sabemos, pelo ensino da Bíblia, que Adão quebrou esse pacto e ele foi desobediente. E ele comeu daquela árvore que Deus havia proibido que se comesse dela o fruto. Depois então deste acontecimento, a partir da cobiça do coração, a partir da tentação de Satanás, a decisão de desobedecer que o homem teve, de quebrar o pacto a partir da obediência, quais são as consequências agora? Qual o significado da lei de Deus agora, após essa queda? Deus, na sua misericórdia, irmãos, depois da queda, ele mitigou a condenação do homem. Porque Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois que o homem quebrou o pacto, como nós podemos ver em Gênesis no capítulo 3, depois que ele come do fruto da árvore que Deus proibiu, a consequência é a morte. Contudo, meus amados irmãos, nós vamos ver que entrou em vigor ali 3 conceitos. O primeiro foi o da justiça. A justiça é o seguinte: você quebrou o pacto, você quebrou a aliança, você quebrou o contrato, então é justo que agora você pague as consequências dessa quebra. A justiça vai impor isso. Você receberá a condenação por ter quebrado o pacto, e essa justiça veio. Deus diz em Gênesis capítulo 3: porque você deu ouvido à voz da tua mulher, e você comeu da árvore que eu te disse que não comesse, maldita é a terra por tua causa, pelo suor do teu rosto obterá dela o seu sustento, e você voltará para o pó, porque do pó você foi tomado. Significa,
por causa da sua desobediência, agora você vai morrer. A morte então entra, meus irmãos, na existência humana como uma maldição do pacto, como uma punição pela desobediência. Se não houvesse quebra do pacto, se não houvesse o pecado, que é exatamente a desobediência contra a lei de Deus, não haveria morte. Deus não fez o homem para a morte, Deus fez o homem para a vida. Mas alguém pode dizer: mas o homem não morreu imediatamente. Verdade, porque Deus, na misericórdia, aqui é outro conceito, Deus mitigou a pena, Deus abrandou a pena. Se no juízo Deus deu ao homem aquilo que o homem merecia, que era a condenação à morte, e isso foi feito, na misericórdia Deus não dá o que o homem merece. O que o homem merece é a morte plena, mas Deus abranda essa condenação, Deus mitiga essa condenação. O homem morreu espiritualmente porque a sua comunhão com Deus foi quebrada. O homem morreu fisicamente. A partir desse momento a morte física entra na sua vida, mas Deus, na sua misericórdia, permitiu que a vida continuasse a acontecer de uma forma mais precária. Agora a vida continuaria a acontecer debaixo de morte, debaixo de condenação de morte, mas ela continuaria a acontecer. Eva continuaria dando à luz a filhos. E o terceiro conceito aí, meus irmãos, é o conceito de graça. Porque ainda lá em Gênesis no capítulo 3, Deus faz uma promessa, que um dia nasceria da própria descendência da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que foi o indutor do pecado, o tentador para o pecado. Na queda, o homem deixou de se submeter a Deus e passou a se submeter à serpente, que é Satanás. A promessa é que um dia nasceria de uma mulher alguém que viria libertar o homem das garras de Satanás e das garras da morte. Esse alguém é Jesus Cristo. Então veja, ali em Gênesis também aparece o conceito de graça, porque Deus agora daria ao homem aquilo que ele não merece. Se no juízo Deus deu a morte, que era aquilo que o homem merecia, na misericórdia Deus não deu a morte, que era o que o homem merecia, e Deus não deu. Na graça Deus dá aquilo que o homem não merece, que será a libertação, a salvação, a libertação da maldição da morte, a libertação da condenação da lei, porque Jesus iria morrer no lugar daqueles que estão nele. O ponto agora é, como agora é a existência desse homem vivendo, ainda desenvolvendo sua vida, mas debaixo de pecado, estando morto no pecado, sendo agora alguém que pratica pecado. Como é agora que ele continuará a viver? Como é que ele continuará a existir sobre a terra? E Deus, na sua graça, meus amados irmãos, envia a sua lei, traduzida nos 10 mandamentos. Essa lei traduzida nos 10 mandamentos, ela vai ensinar o homem como ele vai viver agora nessa condição de pecador em relação a Deus, como ele vai viver nessa condição de pecador em relação a si mesmo, como ele vai viver nessa condição de pecador em relação ao próximo. Então a lei aí funciona para instruir esse homem caído em como ele pode buscar agradar a Deus. Ainda há uma possibilidade então de poder viver com Deus se houver arrependimento de pecados e se houver obediência aos mandamentos de Deus. Então vamos ver Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, do 1 ao 17, onde os 10 mandamentos são apresentados por Deus. Portanto, diz assim a palavra do Senhor: então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura,
nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Portanto, meus irmãos, percebam, nesses 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos falam sobre como o homem pecador agora precisa se relacionar com Deus e como o homem precisa se relacionar com os outros homens. A lei de Deus, então, ela media a relação entre o homem pecador e o seu Deus. A lei de Deus também media a relação de homem com homem. A lei de Deus, então, vai instruir ao homem qual é a vontade de Deus para a vida dele. Como é que o meu Deus, o meu Criador, ele deseja que eu viva sobre a face da terra. Deus, então, irmãos, revela a sua vontade ao homem. Deus revela ao homem como Deus quer que o homem viva. Então, Deus, irmãos, tem um plano para a nossa vida na terra. Deus tem uma vontade para nós. E essa vontade de Deus para nós, ela é conhecida nos 10 mandamentos. Como é que Deus quer que eu busque a presença dEle? Como Deus quer que eu o adore? Como Deus quer que eu o sirva? Como Deus quer que eu o cultue? O próprio Deus, então, nos ensina isso nesses 10 mandamentos. Como Deus quer que eu viva com os outros homens? Deus ensina isso aqui nos mandamentos. Não roube, não mate, não furte, não cobice. A lei de Deus, portanto, depois da queda, ela nos instrui no caminho da justiça. A lei de Deus, ela inibe a prática do pecado. A lei de Deus nos ensina que Deus tem uma vontade para que a gente viva aqui no mundo. Deus ainda em sua misericórdia não nos abandonou, meus irmãos, mesmo o homem tendo caído em pecado. Nós vamos também perceber que depois da queda, a lei continua a ser uma perfeita regra de justiça. Vamos ver Mateus, o Senhor Jesus falando em Mateus capítulo 5, Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor, o ensinamento de Jesus Cristo. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele que desrespeitar um destes mandamentos
ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então percebam, meus irmãos, depois da quebra do pacto das obras, que era um pacto que o que era exigido era a obediência, o homem não terá mais a possibilidade de receber a vida através da obediência. Por quê? Porque agora ele já se tornou um pecador e ele não tem mais condição de uma perfeita obediência a Deus. Nós vamos ver mais adiante então que não há mais possibilidade de viver pela obediência, de ser salvo pela obediência. Nós vamos agora perceber que a salvação, ela só será possível por meio de uma expiação. Ao invés de que você morra, Jesus morreu em seu lugar, porque a lei precisava ser cumprida e a lei determinava a morte àqueles que quebram a lei. Jesus morreu essa morte em nosso lugar. E só porque Jesus morreu essa morte em nosso lugar é que nós podemos agora ter a vida e termos a vida eterna. Então, a partir desse momento, compreendemos bem que ninguém será perfeito em obediência. Ninguém tem essa condição, porque agora o pecado entrou na humanidade. Contudo, os mandamentos de Deus continuam sendo uma regra perfeita de justiça. Então, ainda que eu compreenda que por ser agora um pecador caído, eu não tenho condição de ser perfeitamente obediente o tempo todo. Eu não tenho condição de ser perfeitamente obediente o tempo todo, mas a lei continua sendo algo a ser obedecido e a lei continua sendo algo a ser buscado. Então, eu não posso garantir que eu nunca vou mentir, que eu vou falar a verdade sempre o tempo todo. Eu não posso dizer que eu jamais irei cobiçar uma coisa de alguém. Não posso garantir, porque eu sei que o meu coração agora é cobiçoso. Então eu compreendo e aceito que não serei obediente a todas as leis o tempo todo, porque eu sou pecador. Mas eu compreendo também que a lei de Deus continua sendo o meu alvo. Então o meu alvo continua a ser adorar a Deus sem idolatria. O meu alvo continua a ser não praticar homicídio, não praticar cobiça, não praticar adultério. A lei de Deus continua sendo um perfeito caminho para a justiça. E eu devo agora, por gratidão à expiação feita através de Cristo, por desejo de obedecer ao meu Deus, cumprir todos os mandamentos do Senhor. Ainda que agora eu compreenda que eu não sou salvo porque eu cumpri os mandamentos. Jesus cumpriu os mandamentos em meu lugar. Jesus morreu em meu lugar. Eu sou salvo pelos méritos e pela obra expiatória de Cristo. Mas agora, reconhecendo os méritos de Cristo, reconhecendo o seu amor, que eu não merecia, reconhecendo a graça de Deus que ainda veio a mim em Cristo, agora em gratidão e buscando obediência, eu vou obedecer todos os pontos da lei de Deus. Ainda que eu saiba que eu serei imperfeito, porque ainda sou um pecador. Então, depois da queda, irmãos, no momento em que vivemos, ainda hoje, a lei continua servindo como uma regra de justiça. Se você quer saber como eu devo viver uma vida justa diante de Deus, leia os 10 mandamentos, pratique-os. Sabendo que agora você não irá praticar perfeitamente, porque você é um ser humano caído, mas que a obra de Cristo tenha tocado em nossa consciência e colocado em nós o desejo de sermos fiéis a essa lei que Deus colocou para nós. Hoje nós vamos encerrar por aqui.
esse ponto doutrinário ele é extenso. Nós daremos continuidade a ele numa próxima oportunidade. Mas louvado seja Deus, que nos criou e fez conosco um pacto, uma aliança, na qual Ele se revela como nosso Criador e como nosso Senhor. Louvado seja Deus, que em Cristo vai fazer conosco um novo pacto e uma nova aliança, no qual Ele se revela como nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos. Um grande abraço.